Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de pessoas que inspiram empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, aciona a sineta para ser notificado sempre que uma nova entrevista entrar no ar e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde bem entender, quando bem quiser, viajando, de madrugada, na insônia, vou para São Paulo, escutando todos os podcasts, voltando com os podcasts. Na BR-101 parada, indo para praia, enfim, tem vários momentos que dá para ouvir. De manhã, 7 horas, indo levar para a escola, meu Deus. Este que vos fala é Pancho, sou jornalista, e ao meu lado está Rafael Silva, investidor anjo e criador deste podcast. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Pancho. Vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Manda Obrigado à Transpotec, empresa que tenho muito carinho e que foi a primeira a dizer, vamos patrocinar esse negócio. Se não fosse por eles, gasolina R$14, eu e o Pancho não estaria condições de estar aqui. Então, obrigado à Transpotec. A gente veio de empilhadeira hoje. Tô vindo a pé. O Pancho está vindo a pé, eu vim de empilhadeira, então obrigado pela carona. Transpotec é uma empresa realmente sensacional, um orgulho máximo aí da nossa cidade, um dos orgulhos, uma das inspirações que a gente tem aqui na nossa cidade. Obrigado, Transpotec, por dar esse apoio nesse projeto. Quer contar a história de pessoas que inspiram, né, que lutam, né, o dia a dia e que fazem história também. Eu vou ser chato e vou repetir. Ricardo, por favor. Tá na hora Ricardo, de contar a tua história aqui, cara. Porra, pelo amor de Deus. É que ele contou em live comigo, acho umas 2 vezes. Acho que ele disse, não tem mais o que falar. Eu falei, tá louco, é outro público. Tudo pra falar. É outro público, Ricardo, não tem problema. Tá, vou dar mais? prensado pra ele. O cachorro quente prensado. E também a ProWay, né, que pra mim é uma das maiores escolas de tecnologia. Né, você que está procurando um futuro na tecnologia, busca a ProWay. Já formou mais de 5 mil devs num programa só, que é o Entra 21, que está com inscrições abertas, você deve estar ouvindo agora e está com inscrições abertas, então procure a ProWay, é uma das maiores escolas em tecnologias do mundo, e o programa que eles fazem é um programa não de educação e empregabilidade, então você que está buscando um futuro, uma oportunidade, tecnologia, está chovendo, e procure a ProWay. Obrigado a Nayara, Guilherme e também ao Sérgio Tomil, que merece um buço lá na prefeitura. Eu sempre falo isso, não vou me cansar. Ele não na prefeitura, vamos achar um lugarzinho melhor. Vamos achar um lugar melhor. Verdade, na frente da prefeitura não precisa, né? Na FURB, então. Educação. Tem sentido. Com quem que a gente tá... a gente devia ter gravado esse pré, porque o pré... Eu não sei se vai conseguir ser tão bom agora quanto foi no pré. Não, mas vai ser sim, vai ser natural. Juliano Cal está com a gente, ele que é um dos responsáveis pela Correia Materiais Elétricos, tradicionalíssima por sinal, né? 20 anos, tu falaste que tem a empresa, é isso, Juliano? 24 anos. 24 anos já. E tu estás à frente dela há 6 anos agora. 6 anos. Como é que foi essa história? Me conta, primeira compra da empresa. Queria entender de onde que tu vieste e por que isso caiu na tua mão. A minha história na Correia começou em 2001, né? Como vendedor balconista, entregador. Na época a loja tinha 70 metros quadrados, 4 funcionários. Era nova, né? 2001. Então era nova. Ela é de 98. Né? Ela está caminhando tinha 3 para 24 anos, então. anos, tinha 3 anos. Os 2 fundadores eram os 2 irmãos, Correia, né? Já vim nessa caminhada aí. Um deles já era do ramo, né? O outro era tecelão. E eu vim trilhando a minha história, fazendo de tudo lá dentro, né? E depois aí de passados 15 anos, já passando por todos os setores da empresa, né, aguentando lá, eles me aguentando, eu aguentando eles também, que não é fácil, 15 anos de história. E vamos lá, um casamento. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Então, tem as dificuldades, para quem não sabe, tem as dificuldades familiares. Tem umas dificuldades familiares. Então, depois de 15 anos, ela entrou, passou por uma crise financeira, ela cresceu muito antes disso. Né, uma empresa que sempre foi muito correta, muito séria, né, sempre honrar os compromissos. Bem blumenauense, né? Bem blumenauense. Bem blumenauense. Trilhou um caminho de sucesso muito bonito, realmente, a história dos 2 irmãos. Né? Sim. Mas depois de 15 anos, a empresa cresceu demais, entraram, participaram de uma licitação no Piauí, em Teresina, para ser mais específico. Não receberam né, esse valor. Era um dinheiro que era para vir do BIRD, do Banco Mundial, através da Cepisa, mas na época o país já estava em crise com o governo na época atual, existiu a cassação da Dilma, né, existia todo esse processo da Dilma, essa história de governo. Resumindo, o Banco Mundial não repassou o dinheiro, a Cepisa foi a leilão por R$1, né, para quem não entende, como se fosse a Celeste, que hoje é vendida por R$1. Né? E não receberam, a empresa entrou em recuperação judicial, ela teve que fazer esse pedido de recuperação judicial. Você estava lá nesse momento, você viu tudo isso acontecer? Vi tudo acontecer. Eu vi ela crescer, decolar e também vi ela passar pelos
piores momentos, né? Então a Correia acabou pedindo... Como é que foi esse momento lá? Eu sei que tu quer contar a história já mais Sim, linear, não. mas a gente quer se aprofundar aí, né? Porque hoje meio que virou moda empreender. Né? Então, parece ser fácil, parece ser simples. Não. Tem gente que vende curso, né? Não que tá errado, não estou aqui para julgar, né? Mas parece ser tão simples empreender. Né? A gente vê muito hoje que existe curso para formar coach. Né? Meu Deus. Coach para formar coach. Coach para formar coach. Curso para formar curso. Né? Também. E eu, particularmente, eu vejo isso que tu tens que ter na veia. Né? Tu tens que passar por esse processo. Nada melhor do que passar por o processo. Mas tu vê tipo, uma empresa que tá... Pô, para mim, quando a gente fala em Correia, é consolidação. Né? Tipo, essa é a palavra que vem na minha cabeça. E até quando vocês estavam conversando, eu pensei, caraca, eu preciso saber mais das histórias, porque eu não estou sabendo disso. E eu acho que esse é o palco para a gente poder contar isso e inspirar as pessoas. E às vezes não vai porque é um caminho difícil. Como é que foi isso naqueles momentos ali? Como é que vocês se viam? Problema, né? Portanto, que para você ter uma ideia, menos de 1% das empresas em recuperação judicial consegue se recuperar, que é a antiga concordata. Sim, exatamente. Né? Mas a concordata é uma data para tu fechar a empresa. Né? A nossa dívida realmente era uma dívida bastante expressiva, né, da Correia. Quando a gente assumiu, ela existia o pedido de recuperação judicial, mas não estava aprovado. Para quem não sabe, o juiz tem que aprovar a recuperação, que é um plano, né, de transformação da empresa e pagamento das Exatamente. dívidas. Tu negociar a dívida a longo prazo com fornecedores. O caso da Correia específico foi um caso muito atípico, porque banco era uma pequena porcentagem, a grande maioria eram fornecedores o que mesmo, dificulta um monte, porque tu acaba perdendo crédito. E eu diria para vocês, que nesse momento... foi o momento em que os fundadores decidiram vender a empresa. Justamente porque é uma empresa familiar, os dois criaram a empresa estava com 92 funcionários na época, né, o faturamento, o mercado não vinha bem também, né, tem que deixar registrado isso. Existia esse problema do não recebimento, de um valor muito expressivo, então acredita-se que eles não tinham coração para lidar com essa situação. Cansaram, porque teve que ter demissão de funcionário, a estruturação toda da empresa, né? E o meu sócio hoje, né? Pode falar. Não, na realidade é que eu digo assim, geralmente, e acontece muito justamente por ser uma empresa familiar, né, Rafa? As pessoas lidam e dirigem as empresas muito com a emoção. É isso. Eu acho que, na realidade, deve ser isso que aconteceu. Fala com a pessoa ali no dia a dia, né? O dono não conseguiram suportar aquela pressão, não conseguiram lidar com aquilo como profissionais, como empreendedores que vão sair dessa história e vão dar a volta por cima. É engraçado, e isso é muito comum aqui no Blumenau. E aí tu pensa, né, que eu acho que uma das piores coisas para o empreendedor é mandar uma pessoa embora. Exato. Né? Tu chegar na frente de uma pessoa e dizer, não está dando certo, a gente não vai mais continuar. E por mais que a gente seja uma terra de alemão, tem que ter frieza e às vezes não vem. Imagina isso fazer com 90. Complicado. Eu fechei uma empresa numa sexta-feira uma vez que só tinham 7 pessoas. Né? Eu chamei todo mundo, disse, acabou, né, por esse motivo aqui, não sei o que lá. Virei as costas para parando e comecei a chorar. Absurdo. E eu já tinha uma experiência absurda em fazer aquilo. Tipo, eu sabia que tinha que fazer e resolver. Então, imagina o cara ter que fazer isso com 80 e poucas pessoas na frente. Então tinha, né, funcionários de anos dentro da empresa. Tu mesmo, né? Então, antes de vender a empresa, fizeram algumas renegociações com alguns funcionários para manter, mas não conseguiram demitir ninguém. Ninguém. Então, meu sócio hoje, que é economista, ele fez o levantamento toda da empresa e ele disse, cara, vamos assumir. Tem como dar jeito, só que eu preciso de ti e tu precisa de mim. Né? Um comercial, outro economista. Um que conhece o ramo. Vamos estruturar. Né? O maior problema foi o nosso coração, realmente, no começo. Quando você tenta administrar a empresa pelo coração... Porque tu também tem uma história, né, muito ligada, muito enraizada com a Correia. Então, existiam pessoas que... Tu não veio do nada, apareceu lá, né? Tu participou da história inteira, exatamente. né? Existiu, e existe essa dificuldade, né? Por mais que no começo até mexe com o teu ego, né? Com algumas coisas tu tens que aprender a lidar, calma, baixar tua bola. Existem pessoas lá que, trabalhavam 7, 8 anos, 10 anos. Hoje existe funcionário dentro da empresa existe funcionários da empresa de 18 anos. Hoje a gente tem. É muito tempo. Então, para vocês terem uma ideia, nós tiramos, nesse momento que a gente assumiu a empresa, a primeira coisa foi primeiro, não se paga mais juro, mas como? Não tinha crédito e não tinha dinheiro. Pois é. Né?
Não minto para vocês, no dia... em Assaltasse fevereiro... um banco. Não, ele tinha dinheiro guardado. Não. Se eu revelando... Vendeu Ferrari? Quer dizer, revelando muito para vocês, eu tinha... O meu sócio tinha um terreno com reflorestamento e eu tinha um apartamento no litoral. Certo. Apartamento na época de R$400 mil. Que esse apartamento eu e minha esposa compramos para a faculdade da minha filha. tua eu tenho uma esposa filha de deve 21 ter anos. virado no demônio quando tu falou pra ela, né? A minha esposa só disse, eu não sei o que fazer, mas, né, Caramba. sabes o que estás fazendo, não é fácil, né? Sim. Tu tem que compartilhar essas decisões também com esposa, filha, eu tenho uma filha de 21 anos, Sim. que esse imóvel era para a faculdade dela. Ou seja, a vida financeira estava indo bem até Sim, então. Tava tudo certo. Tava Tava tudo tudo organizado, certo, nem foi se meter, né? E de repente, se eu vendesse 10 vezes o que eu tinha, não pagaria a dívida no dia seguinte, né? Porque era realmente uma E dívida como muito deixar de pagar expressiva. juros, então, nessa situação? Administrando estoque e comprando realmente só o que dava para comprar, né? E administrando estoque, porque tinha muito estoque, a empresa tinha muito estoque, mas tem muito estoque, o que a gente chama hoje de estoque podre, ou seja, estoque sem giro. Sim. Então a gente começou a fazer Curva dinheiro ABC com era isso. o Z e o Y. Exatamente, bem, exatamente, né? Então a gente teve que estruturar. Nós tínhamos uma empresa que faturava 6 vezes menos do que ela fatura hoje, Olha. com 90 pessoas, na época, 92. Hoje nós somos em 62 pessoas. E fatura Comigo e 6 com meu vezes sócio. mais. Fatura 6 vezes mais, com uma lucratividade mais rentável, né? Mas o momento de demissões, esse momento da reestruturação, ele foi um momento muito dolorido, né? Imagino. E Quem foi pra frente disso? Eu fui à frente, porque o meu conhecia sócio, todo mundo, né? o meu sócio não estava na empresa, né? Ele tinha outra empresa que também foi prejudicada por essa licitação também. Para Também? teres uma ideia, ele tinha uma empresa com 600 funcionários. Bah! 40, 50 caminhões de linha viva que trabalhava no Brasil inteiro. Aham. Né? Esses caminhões que a gente foi final de semana trabalhando Sim. com essas capas laranja, linha viva, guindaste, ele chegou a ter 600 funcionários e praticamente 90% da receita dele eram licitações. Né? E quando entrou em crise, risco, né? é o risco, né? É um risco muito grande. Né? Hoje trabalhar para qualquer governo é um risco muito grande. Tem aquela história de que não pode depender de um cliente só. Exatamente. E nesse caso, o cliente é o público, né? É Parece o poder que não público, é um independente de onde seja, porque não pode depender só do público, né? De jeito nenhum. Tu fica muito vulnerável, né? E como eu disse para vocês anteriormente, nós decidimos não participar mais disso. Licitações, De ficar na mão de um licitações, no cliente, né, um ou outro cliente. Então a gente reestruturou toda a empresa, inclusive mudamos a empresa para o endereço do lado. Estava num prédio, nós fomos para o lado, que era uma estrutura Na 2 de setembro horizontal, ainda, né? na 2 de setembro, do lado onde a gente estava. A gente só... Sim. Era um foi- prédio foi antes lá. e agora estão Né? numa... Exatamente, era a empresa térreo, né? verticalizada, né, e se tornou uma empresa Tem um horizontal. estacionamento gigante, a loja. Tem um estacionamento gigante, 200 vagas mais ou menos de Caramba. estacionamento. Porra. É, E isso vaga, hoje vaga faz mais. toda a diferença. verdade. Estacionamento Sim, faz hoje é toda mais a importante. Primeiro a gente olha, hoje a gente já tem filiais, tem uma filial no Funcional Cheta, com as outras filiais em andamento, Litoral, mais uma em Blumenau, né, focar no Litoral, mas a ideia foi pulverizar a partir daquele momento, teve que virar a empresa de cabeça para baixo, né? Além de reestruturar com funcionários, né? Fazer esse reaproveitamento de pessoas, fazer quem ficou realmente produzir, né? Mas foi um processo muito doloroso, né? Porque tu mexe com pessoas, tu mexe com sentimento, Com famílias. né? Com famílias. E particularmente para mim esse processo ele foi extremamente doloroso. E meu sócio, a gente costuma dizer que por um longo período nós somos o maior cliente do Rivotril, né? Chegávamos a dormir 2 horas porque era conta, né? Qual vai ser a demissão, qual é melhor, como fazer, Qual conta né? pagar? Qual conta pagar, né? Graças a Deus nesse processo nós não tivemos uma trabalhista, né? Uma apenas, e ainda foi causa Isso é ganha uma para a empresa. Quantos foram raridade. demitidos naquela 35 oportunidade? pessoas, 35? Uma mais só gradativo, entrou não com numa vez só. Sim. Tivemos uma pessoa, né, até inclusive era um antigo funcionário, até de cargo de confiança, botou a trabalhista, mas não ganhou o processo, por incrível que pareça. Né? E falando do pedido de recuperação judicial, quando nós entramos, nós aprovamos, foi um caso nos últimos 15 anos de uma empresa aprovar um pedido de recuperação judicial na comarca de Blumenau, na primeira assembleia, com mais de 50%. Na verdade, nós aprovamos com 80, alguma coisa.
Lembrando que 80% de aprovação. Lembrando que vocês tinham, era pulverizada a dívida, né? Não era uma dívida Não, específica era no Itaú e no pulverizado. Bradesco, Não, né? Eram- E mais com fornecedores, como tu falou, né? Eram Mais cento e poucos credores. Credores. Né? Caramba. Hoje a empresa não está mais em recuperação judicial. Uhum. A empresa já não está mais. O plano dela era 12 anos. Né? Nós Saiu bem aprovamos, antes. cumprimos o plano, né? Cumprimos certinho o dever de casa, voltamos a ter crédito. Por mais que a recuperação judicial, essa situação financeira da empresa, ela nos ensinou muito também. Né? Porque tu tens que trabalhar com o dinheiro do dia a dia. Então eu diria para ti que não existe coisa melhor do que tu gastar só com o que tu tem. Não contar com o amanhã. Né? Mas eu diria para ti que em alguns momentos eu pensei que era impossível. Né? Eu cheguei a olhar no espelho e dizer, meu Deus, o que nós fizemos? Pois é. O que eu fiz? É isso que eu queria saber. Por que tu decidiste comprar a empresa naquela situação? O que te deu? Qual foi o clique que... Quando tu pensa em empreender do zero é uma coisa. Quando É, tu pensa em empreender pegar do 20 milhões pepino, negativo, né? Pra Algumas pessoas dizem, eu comecei do zero, é tão difícil. Eu disse, pô, que legal. Parabéns, eu comecei comecei do negativo. menos 10. Eu comecei devendo sem crédito. Tu começa do zero, tu ainda tens um crédito, né? Tu tinhas vontade Então, de empreender já? Tinha. Tá. Eu já vinha ao longo de um certo período com alguns sonhos, olhando o que abrir, porque eu sempre gostei do comércio, da venda, do contato com o público, do Sim. povo, dessa coisa de atender bem, porque mercadoria todo mundo tem, então o Certo. diferencial é atender bem, é criar relacionamento, né? E eu sempre gostei disso, a minha veia familiar vem disso, né? A minha uma avó foi família de vereadora. Comerciantes, ela teve bar, teve mercearia, meu pai, falecido pai, também sempre gostou desse contato com pessoas, falante, né? Então eu já tinha esse sonho. Eu estava vendo, na verdade, outra empresa para comprar. Para, né, um material de construção que não era bem o meu ramo, era um pouco diferente. Sim. De um colega até lá na Itopava Central. Mas graças a Deus não deu certo. No mesmo momento veio. E a empresa lá não tinha dívida, era pequena, mas era sadia. E veio a oportunidade e disse, cara, é aqui mesmo, bora, né? Mas baseado também na confiança que eu tinha na vivência de correr de 15 anos já e na tinhas- experiência do meu sócio em tributação, Sim. impostos, área E se ele financeira. disse que tinha jeito? E uma equipe também. Existia uma equipe, existia um nome da empresa. Por mais que naquele momento era difícil, né? Tu De ouvir visualizar aquilo, de, né? exato. né? Eram uns números, né? Eu brinco sempre, eu digo meu sócio que ele é bruxo. Eu dizia, cara, os números que tu botou há 5 anos atrás, hoje eles acontecem. Eram Isso números, é raro, tá? E eram números assim. O cara é bom, hein? Tem que pegar o endereço Esse desse cara. é, O telefone dele. preciso conhecer esse cara. E eram números assim, eu diria para ti, praticamente impossíveis. Hoje, os nossos concorrentes, né? A grande maioria deles nunca atingiu o número que nós atingimos. Né? Mas também, é o que eu digo, nós somos com unhas e dentes, Sim. com todas as garras. Não que não são capazes de atingir. Lógico. Né? Existem estruturas, todos os nossos concorrentes são empresas boas também, mas o que eu quero dizer é que quando tu tem vontade, o teu desafio é Sim. muito grande, A grana não é tem maior. volta. Né? Talvez se a situação fosse mais confortável, a gente não teria alcançado tão rápido, né? Não teria tido sucesso tão rápido. E também devido a uma equipe. Né? Nós temos peças-chaves dentro da empresa que nos fizeram dar essa volta por cima. Né? Inclusive nós tivemos pessoas que não estavam na Correia, estavam inclusive trabalhando na concorrência, quando souberam que a gente assumiu, vieram, eu posso te dizer que no primeiro mês foram 8 pessoas Querendo trabalhar lá. querendo trabalhar lá, Olha que loucura. porque sabiam que a gente ia conquistar mercado, que nós não estávamos indo para brincar, Sim, mesmo que nós porque, tínhamos né? sede, não tinha volta. Aham. E então, né, e o nosso intuito também sempre foi ter menos pessoas, porém mais motivadas. Entendi. Né? Quando eu digo motivadas, a gente conversa muito sobre atendimento, dá treinamento, inclusive financeiramente. E motivação gera produtividade também, né? Então, menos pessoas né? Exatamente. bem motivadas, com certeza compensam aquelas que não É têm. cíclico, né? O cara motivado a dar um bom atendimento, o cara que atende bem, vende bem e começa a criar essa Exatamente. rotina de... E hoje a gente vê a alegria dessas pessoas que também passaram por esse Que processo. apostaram nisso também. Né, no que fim das apostaram contas. nisso da reviravolta, o valeu a pena. Né? Então é uma empresa hoje que ela distribui PPR, distribui premiação, desde Olha, que moto, bacana. televisão, ar-condicionado, a cada 6 meses. Né? Difícil o semestre que não atinge. Então a nossa empresa também olha principalmente para o colaborador. Porque a nossa empresa sem colaborador ela não existe. Sem pessoas motivadas ela não existe. Né? Como dizia um dos fundadores da VEG, né? Um homem motivado
vale por 1000. Uma ideia por um homem motivado é totalmente diferente, né? De uma ideia se o cara não estiver motivado. Né? Sim. A gente dá muito ouvidos também aos funcionários, né? A gente Da sempre onde diz. tu traz essa carga, esse conhecimento, Juliano? Tu tens formação na área? Nenhuma. Ou foi simplesmente no trabalho mesmo? Né? Há um tempo atrás eu teria vergonha de dizer, porque isso tu é julgado, Sim. né? Mas eu só tenho a 5ª série. Até a 5ª série Até a só. 5ª série, só Caramba. estudei 5ª série. Quando eu fui trabalhar com 14 Eu tinha anos... vergonha do 2º grau completo, então você tá melhor do que eu. Então, depois, né, com tudo isso, eu fui buscar curso, tudo, mas eu não voltei para dentro de uma Sim. sala de aula. Né? Faz Não mais voltei. sentido, né? Até porque eu não gostava de estudar, sou muito sério. Eu preferi trabalhar. Né? Isso que eu ia te perguntar, mas tu Juliano deixasse o colégio para gostando. trabalhar? Meu primeiro emprego foi num dos meus principais concorrentes hoje, que eu fiquei 7 anos, Aham. né, na Mata Elétrica, Aham. né, Sim. que foi a minha escola. Né, fiquei lá até os 18 para 19 E é mais anos. antiga, né? Mata Elétrica, Mais meu Deus, antiga, tem- mais antiga. Hoje está até na mão dos filhos, né, que são os sucessores. O seu Adolfo está doente. Então, foi uma grande escola, a Mata Elétrica. Então, 14 anos, quando o meu pai e meu vizinho arrumaram emprego para mim lá, eu estava no pontinho, estava fazendo supletivo na 5ª série, eu disse, eu não quero isso para mim. Né, não quero isso para mim. Não quero estudar, quero trabalhar. Eu era da mão da massa, até Sim. porque... Mão na massa, porque o meu avô, né, materno, pai da minha mãe, ele era muito de botar a mão na trabalho. massa. Trabalhou na Autona, então eu puxei muito isso dele também. Aí, junto à mão na massa dele, né, o braçal mais a área comercial da família paterna, Não tinha deu o outro que caminho deu. pra traçar, Aí né? saí da Mata Elétrica, fui para a Teca. Fiquei 3 meses na Teca. 3 meses Quando só. deu 95 dias... Passou o prazo de experiência, tchau. Eu fui aprovado pelo seu Osório, nunca esqueço também, né? Gratidão eterna a ele. Eu fui aprovado, um dia eu estava debaixo da máquina, limpando a máquina, eu pensei, não, isso aqui não é para mim. Abri a porta e fui embora. Abandonei o emprego. Nem pedi a conta. Imagina E daí o nome fui do pro Juliano, jornal. tá no Imagina ele jornal voltar lá. agora lá com o pincelzinho, limpar a máquina e dizer, não, cara, eu só peguei umas férias, tô de volta aqui. Ele tava, o nome Só dele pra no jornal, sacanear. né? Abandono de emprego. Exato, Aí vi um anúnciozinho no jornal, na época elétrica Correia, né? Não era Correia, Materiais Elétricos, Aham. Elétrica Correia. Precisava-se de vendedor, entregador, era tudo junto. Lá fui eu num sábado fazer entrevista. Ligava todos os dias para a empresa com nome diferente para ver se a vaga tinha sido preenchida. Olha Isso só. foram durante uns 10 dias. Ela falou, tá, vaga. Mas nós não fizemos entrevista contigo, eu sempre dava nome diferente. Só que a empresa era pequena, né? Sim. Tinha poucas pessoas que tinham ido. Lógico. De tanta insistência, pedi o emprego, na época a esposa grávida. Aí já era eu e ela desempregados. Meu Deus. Né, extremamente Tá, teve delicada. uma situação antes então do apartamento do negócio. Teve essa que você estava desempregada e Teve. ela grávida. Eu sempre digo, a minha história de recuperar e começar negativa, ela não vem da Correia de 5 anos atrás. Né? Já vem E a minha esposa, quando a gente carnavais. eu e a Jumara, quando a gente começou a nossa história, primeiro a gente engravidou. Aham. Depois nós Deram um jeito de criar o filho. Depois nós fomos namorar, filha, né? A gente já estava uns 3 meses juntos, mas depois nós fomos oficializar o namoro, morar com o sogro, morar com o pai, toda essa Todo mundo querendo turbulência, ajudar, pô, né? Então foi desafiador, né? O que eu digo eu não tenho medo da dificuldade. A dificuldade me fez crescer muito, né? Essa experiência mesmo da vida é que eu digo que me trouxe essa maturidade, eu diria assim. O que nunca é suficiente. Sim. Né? Todos os dias tu aprende alguma coisa. É loucura porque é muita frieza, né? É aquilo que eu disse, de novo, emoção e razão, né? Quem lida com emoção vai ter dificuldade para E- gerir e para recuperar, principalmente no teu caso, né? E no nosso dia a dia hoje, Pancho, esse desafio ele é diário. É tu motivar pessoas, tu recuperar pessoas para não ter a demissão. Nós temos algumas políticas, não demitir numa sexta-feira, né? Cuidar com o final de semana Ouviu, do Rafael? funcionário. Sério né? mesmo, eu sempre achei que sexta-feira não é perfeito, cara. O cara vai pra casa, descansa, relaxa. Demitir uma pessoa sexta-feira, sábado e domingo não vai adiantar nada. Demite na segunda, 2 dias a mais, 2 a menos. Então a gente se preocupa muito com o ser humano. A gente cobra também. Nós cobramos muito, baseado em números, em dados. A nossa empresa hoje é baseada muito em dados. Né? É número, é cobrança em números. Mas, acima disso tudo, vem o atendimento. Estabeleceram metas e tudo mais. Bom, se vocês estão distribuindo PPR e premiação também, né? Metas arrojadas, nós temos que crescer 40% ao ano. Se existe crise ou Caraca, existe... isso é- Se existe crise ou existe guerra...
desculpa, mas alguém está vendendo. Sim. Se existe, eu brinquei ontem ainda com uma pessoa na loja. Os caras lá na Ucrânia tem guerra, já vão precisar de material elétrico lá, eles vão ter que construir aquilo lá, gerador de energia, tudo isso, imagina. né? Então é o ditado popular: quanto uns choram, outros vendem nesse. Então tu tens que buscar mercado, né? Tens que buscar o diferencial. O nosso diferencial hoje é o atendimento. E na área comercial é isso, né? Beleza, o bolo era desse tamanho e o bolo diminuiu. Exato. É a tua proporção do bolo que tem que ser maior. Né? Então, cara, infelizmente diminuiu, agora eu vou crescer. Eu estava conversando com ele, esse ano é um ano que abriu para alguns negócios que eu tenho bem de forma difícil. Né? E aí, exatamente essa. Cara, tá vendendo menos? Então é nós que vamos vender. Ponto final. Então... Eu costumo dizer, né, eu tenho dito que dia 31 de dezembro passado, parece que virou uma chave. Nós sentimos o nosso cliente, o nosso fornecedor, a gente conversa muito, a gente busca muito essa informação, como é que está o mercado, como é que está para ti, como é que foi o mês. E todo mundo está sentindo uma energia diferente. Né? Parece que o ano mal começou, a energia está pesada, o negócio está mais brigado, está mais dificultoso. Né? Por quê? Por causa da eleição, por causa de guerra. Né? Costumo dizer também que isso contamina. A gente tem que se blindar, né? Conhece, existe crise, existe guerra. Não se apegamos a isso. De novo, né? Razão e emoção. Exatamente. Não pode se deixar envolver pelo que está acontecendo, mas racionalmente tem que dizer o que está acontecendo e como eu vou lidar com isso. É muito comum se fazer uma reunião e as pessoas tocarem no assunto. Guerra, pandemia, política, gasolina, gasolina, né, a R$14 de litro, né? O diesel quase ultrapassando a gasolina, um absurdo, né? Também, não faz sentido, né? Não faz sentido, nunca na história, né? Nunca na história e está perto de ultrapassar. E a gente costuma dizer que não podemos se apegar a esses assuntos. É muito comum fazer uma reunião e se apegar ao assunto. Mas existe a guerra. Mas guerra, o que tem? Vai atingir nós, vai. Mas vamos trabalhar com a guerra, vamos procurar um mercado diferente, né? Eu trouxe na minha sala. Eu coloquei um mapa de parede. Quando eu coloquei o mapa, eu disse, tu está retrocedendo. Eu disse, eu quero levantar todos os dias e ver esses pontinhos e ver o quanto tem ainda para atingir. Porque estamos atingindo e vendendo para o Brasil inteiro. Opa, não. Com força, é só isso aqui. Tem tudo isso aqui. Tem o país inteiro para conquistar. Né? Os pontinhos devem estar todos no litoral, né? Lembra que a gente fala, né? Que tem um Brasil no interior que o pessoal Exatamente. não conhece. É realmente o nosso caso. Vai de Blumenau acompanhando, vai pegar a faixa litorânea. Parece que a gente só pode vender onde tem água salgada, né? Não é bem assim. Tudo bem que é um maresia que corrói mais o material elétrico. Tudo bem que é um mercado que vem em ascensão, mas tem muito mercado, pequenas cidades carentes também de atendimento. De um bom atendimento, de uma boa entrega, né? Nós implantamos o nosso e-commerce, nós chegamos a entregar agora no Brasil com estratégias diferenciadas do que já existe no e-commerce, nas plataformas digitais, em 24 horas. Caramba! Né? Então existe ainda certas estratégias no mercado digital que todo mundo diz, mas o mercado digital já está cansado, já está tomado. Não está. Não está, principalmente de atendimento, de agilidade e do carinho com o cliente, né? Mas tu não escreve um bilhetinho para o cliente como faz a Camila da Mundo Lolita que a gente entrevistou. Nós não fizemos, mas a gente manda uma embalagem diferente. Eles fazem um negócio em fio, né? Tipo, um obrigado. O que a gente procura é humanizar o nosso atendimento, humanizar a empresa, né? Que o cliente sinta que não é só uma empresa que vende materiais elétricos. Agora a gente também entrou com a linha hidráulica, ar-condicionado, né? Ou seja, nós já temos o cliente. Por que não oferecer uma solução maior para ele? Desde o gerador de energia até o lustre, passando por tudo ali, né? A solução completa da casa dele. Então a ideia é agregar valor, mas principalmente humanizar, fazer o que o cliente se sentir importante. Se tiveres a experiência de ir na nossa loja, tu vai dizer que tu vai ter uma experiência, vocês terão uma experiência de atendimento totalmente diferenciada do mercado hoje, né? Nós temos um público muito jovem, né? Pessoal, isso não é uma publi, tá? Nós temos. Não, mas eu acho legal. Não, e é importante. É importantíssimo. O reflexo dos teus números são exatamente isso. Não haveria outra forma, né? Eu não. acho que tu não faz essa transformação total sem realmente conseguir esse movimento do time verdadeiro em fazer essa aproximação com o cliente, do cliente se sentir importante, né, de estar lá dentro. Até porque nós, principalmente homens, né, eu, no caso, né, sou
sou burro pra caramba. Se eu peço uma lâmpada, eu chego lá, não sei nem o que eu fui lá comprar. Então esse cara que perde o tempo dele para tentar entender o que eu quero e perguntar para mim, fala com a tua mulher aí, cara. Às vezes tem mais umas 10 lâmpadas lá que tu precisa e tu não tá sabendo, entendeu? Não é questão de ser burro, é falta de informação, né? Eu vou achar que eu sou burro. Falta de informação, não. Se fosse burro, tu não estava sentado. É diferente. Então, por que a gente traz isso? Porque o público jovem, principalmente o público feminino, as meninas de hoje em dia, esse público de 18, 21, 22 anos, 20, elas têm um carisma muito grande. Elas têm um amor pelo cliente. Nós somos mais ogro, mais bruto, muito objetivo. Né? Não tem o abraço, não tem o carinho, não tem isso. Porque nós estávamos falando, material, a peça em si, todo mundo com tem, um clique tu encontra. Todo mundo tem. Não precisa mais nem ir na loja física. Então, por isso que a gente quer... o produto gerar amigos. Não é diferencial. A ideia é, primeiro a gente conquista uma amizade, cria um relacionamento. O material é consequência. É muito bacana, porque o relacionamento era básico há, sei lá, um século. Né? Todo mundo conhecia pelo nome, todo mundo anotava no caderninho, era confiança e tal. De repente se perdeu isso. Em algum momento nos anos 80, 90, não sei o que aconteceu. No finalzinho de 2000, acreditava-se que a tecnologia ia acabar, né, com essa humanização. Exatamente. Acho que as pessoas começaram a virar para outros aspectos do negócio e meio que deixaram de lado essa questão do atendimento. E hoje eu vejo muito isso, essa recuperação. Né? Todo mundo investindo bastante nisso. É que, na verdade, palavra simples, acabou o amor. Se tu vê, acabou o carinho, a gratidão entre as pessoas. Né? O que a gente prega muito... O cliente entrou, por que ele não ser bem recebido? Ele está vindo aqui deixar o dinheiro dele, está vindo trazer o dinheiro dele para a gente, ele não é obrigado a vir aqui. Então, o mínimo é ele ser bem recebido, ele se sentir importante, ser chamado pelo nome. E isso realmente acabou, claro, uma pela era digital. Sim, claro. Né? E acredita-se também que viveu-se momentos que o comércio, a indústria estava tão aquecido que foi deixado de lado isso. Quer comprar comigo, compra. Sim. Ano passado foi um ano de crise, de falta, muita falta de mercadoria em todos os setores. Então o que aconteceu? Muitas empresas fizeram isso de volta. Cara, tu não é importante para mim. Eu vou vender 1.000, mas R$1, não, deixa que eu vendo 1.000. Deixa que eu vendo com uma margem maior para o outro. Né? Porque depois perde a fidelidade, perde tudo isso. Exatamente. É o que nós fizemos, né? Foi a pulverização e fidelização de cliente. Né? Nós damos muito ouvido à insatisfação do cliente. Demora a insatisfação. E eu diria para ti que esse é o nosso segredo. Né? Quantas lojas hoje, Juliano? 2. Em Blumenau, 2. Uma na matriz Topava Norte, filial na Feliciano Lauchete, Topava Central em construção, aí estamos evoluindo Balneário Camboriú e Pissarras. Isso já está em andamento? Já está em andamento. Ah, que bacana. Tu conseguiste parceiros locais lá ou tá? Sim, sistema Build Suite, né? Constrói para contrato de locação para a gente. Que bacana. Uma coisa que me chama a atenção e vai parecer bem agressivo na minha pergunta, mas para mim é importante. Você é o cara, eu né, tendo contato contigo e vendo a tua história, tu é exatamente o cara que eu sempre procuro, né, dentro dos negócios. Hoje muitos dos meus caras do time se transformaram em sócio. Tu nunca pensou nisso na época? Será que talvez se tu tivesse transformado num sócio, tu não teria te chamado a atenção para uma outra área? E isso, como é que tu vê isso agora? Né? Vão ter outros Julianos ali dentro, né? Como é que tu enxerga isso para o futuro, né? Eu sócio da empresa, justamente por ela ser uma empresa familiar, e tinha outros, né, além dos 2 irmãos que foram os fundadores, existiam outras pessoas muito próximas a ele, sobrinhos, sobrinha, que inclusive começaram com eles. Nós tivemos a família. Nós tivemos uma sobrinha deles, ela ficou 20 anos na empresa, acho que faz 2 ou 3 anos que ela saiu, ela continuou até trabalhando conosco como diretora financeira, para entender. Então eu não via que tinha lugar para mim virar sócio, nunca se foi falado nisso também. Fui conquistando meu espaço, consegui cargos de confiança, gerência de compras, comercial, né? Mas eu não via isso, até que num dia, antes de a gente comprar, talvez 3, 4 meses antes, um dos sócios disse para mim, por que tu não compra Correia? Queres comprar?
mas ela já estava em crise. Eu disse, não, a empresa é muito grande para mim. Eu sonhava... beleza, até agora que dava tudo certo, tudo legal, maravilhoso, e ninguém me viu. Agora que virou mico, aí vocês me chamaram, né? Eu sonhava, mas não sonhava tão grande, porque mesmo na situação, ela era uma empresa de grande porte. Estava pensando naquela de material de construção. Eu estava pensando em começar pequeno, ainda mais quando se vê, comprar sozinho, na época, um problema desse, uma empresa desse tamanho, né, com 90 e tantas pessoas, né? Então, na época, eu não me via. Esse sonho foi se tornando, portanto, quando o meu sócio hoje fez esse convite, a gente conversou, foi evoluindo, eu levei um susto. Eu disse, cara, mas como? Como é que foi essa conversa, especificamente? Aliás, de onde veio o teu sócio? Ele já era do ramo, a empresa dele era cliente da Correia. Entendi. Né? Então, ele me chamou para um café num domingo, eu fiquei extremamente assustado. Né? Domingo, né? Vamos tomar um café comigo, a gente era amigo. Dar um golpe em mim, né? Nós éramos muito amigos, eu sempre admirei muito a inteligência dele, formação. Vocês conheciam bem, então. Ele trabalhou em Calçados Beira-Rio, Coca-Cola, então ele tem uma vivência muito grande de grandes empresas. Entendi. Né? Ele chegou para teres uma ideia, foi trabalhar fora do país, se não me engano foi no Chile. Ele chegou a demitir da Calçados Beira-Rio 8 diretores. Então isso tudo me pesou muito porque ele tinha uma experiência muito grande de controlar uma empresa. Né? Perdão, que é a maior preocupação, controlar uma empresa onde existe fluxo de dinheiro a todo minuto. Então ele me chamou para esse café, eu disse, não sei, vou pensar, mas eu fui com a bola no estômago, mas não, sim, não. Troquei uma ideia com a minha esposa e daí ela disse, tu domina do assunto, tu estás lá, tenta, porque se não tentar, o que vai acontecer? Né? Então eu tentei. E graças a Deus deu certo. Né? Quanto tempo depois você deu a resposta para ele? Eu embacei uma semana mais ou menos. Mas e daí vamos. Foi bem. Vamos, mas foi uma semana. Não tinha muito o que fazer conta, ele só disse, dá certo, tem como. Cara, tô na tua, confio em ti, né? Ele com um curso superior, vasta experiência, minha vivência duas Ele tá olhando para ti, ele tá acreditando em ti, né? Ele tá dizendo, cara, eu acredito em ti, né? E daí fomos para a linha de frente, né? O Juliano, e a pandemia, né? Porque a gente viu que a construção civil cresceu muito nesse período, né? Para ti também deve ter sido uma farra, vamos dizer assim. Na pandemia nós tivemos um mês, a pandemia começou em fevereiro aqui, março. Março fechou. Março 15. Fechou. Nós tivemos aquele período entre março e abril, tivemos uma queda de 50% do faturamento. Natural, porque todo mundo segurou tudo, ninguém sabia o que ia acontecer. Depois daquilo, nós tivemos que voltar a contratar, comprar dobrado. Nós crescemos demais na pandemia, demais. Nós tivemos um salto no segundo semestre de 200%. Modificaram atendimento, alguma coisa? Modificamos. A nossa sistema de loja, nós tínhamos ainda o sistema balcão. Hoje a nossa empresa ela se tornou a loja física em autoatendimento com estações de trabalho. É autoatendimento? Então hoje é autoatendimento. Lá, eu pego... Mas nós temos o mesmo número de vendedores. Continuamos com os vendedores. Então o cliente ele tem a opção de... Ele tem uma assistência ali. Se ele quer ser atendido, precisar, porque o material elétrico ele demanda isso. Sim, né? Claro. Muito conhecimento técnico. Exatamente isso. Então uma coisa é tu lá olhar, né? Nós temos 22 mil itens. Então nós temos hoje desde... Imagina lidar com isso. Agora nós entramos também com a linha hidráulica. Pois é. Né? Vaso sanitário, torneira, o ar-condicionado nós já vemos há 3 anos. E Casas Bahia se segure. Não, Casas Bahia não, a Casa d'Água. A Van também, Casas né? Casas d'Água. Na verdade, a Casas d'Água para nós também é uma loja de sucesso e nós baseamos também muito no estilo Casas d'Água, que também é assim. Autoatendimento, estação de trabalho. E provavelmente já foi balcão em algum momento. Já foi balcão. Sim, meu avô comprava muito. Autopeças é muito balcão hoje, né? Pega Clorema. Verdade. Né? E qual foi a nossa estratégia, né? Tirar o balcão. Tens um balcão, todas as pessoas estão lado a lado. E nós enxergamos isso também na pandemia, porque tinha que haver o distanciamento. Sim. Né? E muitas pessoas, principalmente o nosso povo alemão, ele tem vergonha de pedir o que ele não sabe. A vergonha da ignorância. A vergonha da ignorância. ele não entende, a vergonha da ignorância. Não é só o alemão, não, o chileno também. É o brasileiro também. Então, voltado novamente ao atendimento, como é que nós vamos atender o casal com mais conforto? Vou criar estações de trabalho exclusiva, só o vendedor e o cliente. A vergonha do cliente vai ser passar só com um vendedor, não com um balcão Imagina inteiro. O teu amigo ali do lado comprando e tu querendo dizer que tu não sabe trocar um negócio de chuveiro. E outra coisa que nós tomamos muito cuidado é, às vezes, com o que é muito normal,
né, o atraso de um dia do cliente, 2 dias. Muitas vezes o vendedor, principalmente nós homens, passa lá no financeiro e o balcão cheio de gente. O cara só não quer te matar, o financeiro não liberou. Então a gente começou a tomar cuidado com isso, até porque também hoje Você tem muita compra recorrente, né? Tem muita gente que vem comprar. Muita compra recorrente, né? Hoje é o eletricista, é o encanador, é o cliente que tem carteira. Eu estou reformando a minha casa, eu quero deixar em carteira. Tira a nota, vai acumulando e eu acerto no final. Mas o nosso Vocês fazem isso ainda? Vocês são banco, então? Vocês dão crédito ainda? Hoje, na verdade, com a margem que existe, né, em todo o comércio praticamente, a grande maioria, tu é banco. Tu vende dinheiro. É isso aí. Tu vende dinheiro, né? Tu faz a troca do dinheiro. Tu faz a troca do dinheiro ainda, né? Para tirar as despesas e sobra transforma lá. dinheiro em mercadoria em dinheiro. E tu faz isso aí, é cíclico. Exatamente. E principalmente quando tu vende a prazo, tu é banco. Lógico. Né? Porque o cliente não vai lá no banco pegar o dinheiro para pagar à vista. Não, tu financia direto para o cliente. Crédito, na inadimplência, tudo é contigo. E hoje é tudo, não pode ter juro. E é o que eu digo, é um dos segredos. Né? Se eu pudesse... eu tenho colegas, inclusive, que estão empreendendo, pede às vezes uma ideia para a gente, porque viram a nossa história também. Eu digo, primeiro passo, começa pequeno. Filho que nasce grande mata a mãe. Começa por aí. Não queira ser grande. Que não foi o teu exemplo, né? Não foi o meu exemplo. Nasceu bem grandão. Nasci morto quase, né? Nasci respirando por aparelho. E outro detalhe é juros. A palavra juros dentro da nossa empresa ela não existe. Absurdo. Ela não existe. Não, juro, Nem para financiar o crescimento? Não. É recurso próprio. Caraca. Até podemos puxar dinheiro. Se eu conseguir a 0,5% e a minha aplicação der 1%, tá tudo certo. Aí pode-se falar em juros. Eu ganho mais do que pago. Esse é o problema de você ter sócio um economista, né? Não, porque eu vejo, assim, o recurso geralmente quando é para financiar o crescimento e o crescimento é sadio, cara, faz sentido. A gente até tem essa disponibilidade, mas a gente prefere, o que eu digo, a crise ela nos trouxe essa experiência, né, de tu crescer com recurso próprio. É vantajoso, como eu disse para você. Vou te dar um grande exemplo, né? Puxasse um dinheiro de um banco a 0,5%, mas tu vais comprar uma mercadoria e tu vai ganhar 1,5%, 1%. Com desconto à vista. Opa, legal. Aí é vantagem. Claro. Né? É isso, né? E assim, é fazer conta. Vai um pouquinho contra essa filosofia, mas uma vez que tu tens algo que te dá 2, 3, 6% de resultado e tu pega um 0,5% para financiar esse crescimento, tu está criando tu tá criando riqueza do nada, sim, né? Porque se tu não tivesse aqueles 12, 20 milhões para fazer investimento, tu não teria aquela participação maior. Então, às vezes, quando tem alguma coisa... Não, acho que o que acontece bastante no mercado é financiamento daquilo que não é o necessário. Né? Tem gente que financia, compra um apartamento de 12 milhões na praia e acha que aquilo foi um grande... Financia para pagar a dívida. Financia para pagar a dívida do apartamento. Para você ter uma ideia, a nossa empresa cresceu, está sadia. Legal. Né? Nós temos vários imóveis, vários investimentos, mas isso é da empresa. Legal. Isso não é meu e não é do meu. E as filiais que estão nascendo com recurso próprio, então? Com recurso próprio. Caramba. Tudo com recurso próprio. Que bacana. Quem sofre é o compras e o comercial. Né? Tem que crescer 40% com redução de custo o tempo inteiro. Né? Então nós aprendemos muito a comprar à vista, a brigar pelo preço à vista. Entendi. Né? Do que o comprar a prazo. E muitas vezes tu está falando em 5%, 10%, 3%. Isso hoje num montante de 10 milhões, absurda, 3% é muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Então por isso que eu digo, é a vantagem de ter o sócio economista. Né? Às vezes eu vou a semana passada ainda ouvi um caso que eu fui com a nota para ele lá dizendo, isso aqui mais vale a pena assim. Aí ele disse, espera aí, abriu a tela do computador, disse, não, dá uma olhada aqui. Então na minha conta estava sendo um negócio de 10% vantajoso. E ele provou que não é. Tem o crédito do PIS, parece conferência do CMS, isso, aquilo, a nota aqui, a nota cá, não vale a pena, continua a contar. Caramba. Outra coisa importante, né? Tipo, me perdi. Ia falar uma coisa e esqueci agora. Então deixa eu matar a minha curiosidade. A mudança de endereço tem a ver com a recuperação da empresa? Não.
Não? Tem a ver porque nós compramos a empresa. O prédio já não era mais entendi. da empresa, Entendi. né? Eu achei que ainda... Não. O prédio não é da... Pelo amor de desculpa. Deus, O prédio ele não é da empresa. Nós compramos só a empresa. Entendi. O ativo e o passivo. O prédio já não era mais... Já não fazia mais parte antes da... E mudou por da quê? operação. Estrutura. Né? Era vertical, nós queríamos levar ela para horizontal. Mas também por causa do estacionamento. Entendi. Onde nós estávamos, a estrutura era muito grande, só que era verticalizada. Tudo com elevador, pessoas pelos andares, cada andar tinha que ter 2 pessoas, leva para o elevador. Né? Aí nós batalhamos por aquele endereço ali, na época era uma faculdade ali, estava isso, Pai, faculdade. né? exatamente. Uma coisinha. Aí estava um pouquinho abandonado, né? Nós conversamos com os donos, são nossos amiguinhos, inclusive a Daitopava Central, eles estão construídos para a gente. Né? Então a gente se tornou muito amigo e ele disse, não, do jeito que vocês cuidam da empresa aí que a gente está vendo, assim que der a gente vai alugar para vocês. Faz Deu muito bem certo. pro imóvel, né? Deu muito certo, né? Nós já ampliamos ali horrores. É mesmo? E tu ser vertical, naquela situação horizontal, tu não conseguiria fazer o não balcão no vertical, Não né? conseguiria. Não, Não, vertical haveria não tem essa como. possibilidade. Não né? Nós, para teres uma ideia, nós vamos para 2 anos agora, em maio, que nós estamos nesse ponto ali, do ladinho ali, né, na horizontal. Nós já fizemos 4 reformas de ampliação. Caramba. Quando é que tu sentiu, tu olhou e disse, eu acertei? Em que ano que foi isso? Ou em que dia E que foi isso? com que dados, né? É isso. O que que te O mostrou, que que te mostrou? né? Deu certo. Primeira coisa, os números, o DRE, né, o demonstrativo de resultados. Isso veio... Ah, mas o primeiro já não foi tão não, assim, não. não, eu tava, né, eu ia te falar. Em janeiro a gente conseguiu fazer a folha de pagamento, 2017. Nós fomos dia 20 de dezembro de 2016. Ali nós assumimos dissemos, é agora, né, não tem mais volta. Tu lembra do valor da folha na época? 500 pau. Uou. Meio milhão, isso em 2016. Em fevereiro, dia 2, dia 3, meu sócio disse, Sem vamos chance. ter problema, não vamos ter dinheiro para fazer a folha. Mas ele tem uma sabedoria positiva, ele não atrai pensamento negativo. legal. Eu já tenho um probleminha de ansiedade. De se apegar no primeiro problema, né? primeiro eu vejo o problema, depois a Sim, solução. exatamente. Isso eu também fui aprendendo, até pela experiência dele. Né? E ele disse, mais calma, falta 3 dias pro dia 5. Falta 3 dias. Eu disse, 3 dias a beleza, gente vai ter tá que tudo dar um jeito. certo. Eu acabei de e- comprar esses bilhetes da Mega Sena aqui, ó. E 2 raspadinhas. Eu disse, cara, mas como a venda era, né, baseada... A folha de pagamento, pra vocês terem uma ideia, representava 1/3 do faturamento. Do Faturamento do que Quase quando nós poder público. assumimos. Que, né, Quer dizer, então, poder público é pior, né? é Mas, verdade. enfim. era difícil, mas eu digo que naquele mês de fevereiro foi onde Deus olhou pela gente também. Né, porque Esses meninos merecem uma... eu e ele dissemos assim, cara, não pode. Até hoje a gente fala. Nós não... Talvez acho que só com o nosso trabalho, a nossa vontade, sem um dedo superior, Deus não tinha acontecido tão rápido. Né? A gente está falando em 5 6 anos, anos, 5 uma anos, coisa, né? Uma dívida muito considerável. Né? Era uma dívida que ultrapassou bem os 20 milhões. Caramba. Né? Então, mesmo que quisesse pegar o faturamento e pagar a dívida, já era difícil. Né? E recuperar essa credibilidade, fazer as pessoas apostarem na gente. É que tem- Mas há 2 anos, mais ou menos, é que nós olhamos e dissemos, cara, Foi bom. deu certo. Né? Faz que a gente abriu a filial, a primeira filial. Né? Temos 2 CDs, 2 centros de distribuição. Isso que eu ia perguntar também. Tem centro de distribuição? 2 centros de distribuição. Né? E ali Como é que tu a gente consegue olhou. controlar a filial ou manter ela no mesmo ritmo, né, da casa-mãe, assim? Números, primeiro relatórios, né? É o que eu digo, nosso presidente administrador hoje por relatórios. Nós trocamos o nosso sistema, implantamos o BI, né? E tudo muito controlado por relatório diariamente. Aí isso controla uma parte. Como é que tu mantém a proatividade, o atendimento? Como é que tu faz essa Treinamento, galera? presencial, treinamento. E deve achar um líder Eu pra tenho, essas né? lojas Nós temos também. hoje gerente de suprimento, gerente comercial, e gerente financeiro. Então nós temos os nossos braços, além de toda a outra equipe, né? E isso nós treinamos todo mundo. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, com, né, o mercado, o boi só engorda os olhos do dono. Então eu ainda tenho muito essa veia da presença. Tem que estar presente, tem que estar motivando, né? Eu acho que nós temos eu particularmente sou fã do cara, que é o Luciano Hang. Ele é presente na empresa dele. É verdade. Ele está à frente puxando os funcionários. Ele está muitas vezes fazendo surpresa no caixa quando o funcionário chega Sim. para trabalhar. Igual eu vi, ele está sentado lá dando um abraço. Então,
eu acredito que também o sucesso dele é dado à presença dele, à motivação dele, né? Porque, ele é inspiracional ali dentro. Porque, se o patrão, o dono está aqui trabalhando, então, eu, né? Quem sou eu para não estar? Quem sou eu para não estar vestindo a camisa, para não trabalhar, né? E tu acaba vendo os detalhes. Sim. Os detalhes. Ali que tu escuta, ali que tu cheira, né? Exatamente. Fica sabendo do rádio corredor. Exatamente. Ali tu participa do rádio, né? Fora daí tu não participa. Eu me tornei meio paranoico por câmera, né? Câmera na sala. Até porque a gente teve problema de furto dentro da empresa e várias situações. E quando eu vejo um cliente entrar na loja, que eu vejo os vendedores lá, que eles dão uma olhadinha assim, não vão, eu já fico... Até 3 eu vou contar. Se ele não for, eu vou. Aí eu vou lá, abraço ele e digo, o cliente acabou de entrar, acho que tu não observou. Tá? Então, né, nós precisamos ser vigiados. O ser humano precisa ser vigiado. Né? Todo mundo é assim. Então isso também dá um impulso a mais até que vire hábito. Né? Vire hábito. Quase como... Né? Antes do Rafa fazer as 4 perguntas que ele faz sempre, uma curiosidade que eu tenho aqui em relação ao e-commerce, né? Quanto representa isso do faturamento? Hoje, muito pouco. Hoje, 5%, talvez não... Quanto tempo tem o e-commerce? Ativo 3 meses. Agora, jovem. É recente. Nós montamos... A pergunta que eu fiz foi imbecil. Não, Mas como ele falou... Mas em 3 meses, 5% já é bastante. Nós montamos ele há pouco tempo, nós já vínhamos montando, mas nós não tínhamos acertado ainda a ver, não tínhamos olhado com lupa para o e-commerce. Nós não tínhamos os números do e-commerce, os números de clique, consultas, qual é o produto, né? Então hoje, o que eu digo, em faturamento representa muito pouco. Mas cada vez que eu passo na expedição, que eu vejo uma caixinha bem embaladinha, que eu vejo lá que aquilo é uma venda pelo e-commerce, eu nem olho para o valor. Eu penso, que legal, é mais um cliente a nível Brasil, alguém que clicou, alguém que viu, né? E é do Brasil inteiro que vem? Brasil inteiro. Nós temos agora, semana passada, teve 2 ou 3 vendas para Manaus. E é uma venda segura, né? É uma venda segura. Né? Para você ter uma ideia, o e-commerce, o maior cliente da Lorenzetti, ele é um e-commerce que trabalham 7 pessoas. Caraca. Que doideira. O maior cliente da Lorenzetti. Então não é Correia, não é Cassol, não é as grandes, né? Os grandes, não. É uma empresa que tem 7 pessoas. Cara, vou fazer 4 perguntinhas rápidas aqui. A gente está com 50 e poucos minutos. Então, acabou praticamente. Acabou. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade é difícil, porque é praticamente o teu começo, o teu recomeço, né? Eu diria para ti que a maior dificuldade são demitir pessoas, mexer com o sentimento, né? E a outra pergunta? Uma péssima escolha, se tiver. Péssima escolha, se houve alguma escolha que tu acha que tu não faz isso, uma não faria de que novo. Não deu certo, tipo... Eu diria para ti que eu posso dizer que foi uma péssima escolha minha comigo. Foi quando eu perdi talvez o ego. No primeiro momento da empresa, eu escolhi talvez querer aparecer um pouco, né, sair de funcionário para ser Era o dono. momento, né? Então que era o momento. Sai de uma, Ali foi uma péssima escolha. Ali hoje tu percebes isso? Hoje eu percebo isso. Eu voltei. Que legal, maduro tu falar isso. Eu tive que voltar. Eu tenho pessoas hoje, a minha gerente financeira lá, Stephanie, 10 anos de empresa, ela faz uns dias ela me deu um abraço, ela disse, eu quero te olhar nos olhos. Eu até me emociono um pouco, ela disse, queria dizer como tu mudou, como tá gostoso trabalhar, porque não era assim. Eu precisava impor, eu precisava dar ordem, eu precisava mandar. E hoje eu vejo que não precisa disso. Sim. Não precisa de autoritarismo. Tem meios de fazer isso sem não precisa andar na frente. Arrogante, vamos dizer assim. Exatamente, arrogante mesmo. Precisa andar do lado. Não é para andar na frente, é andar do lado. De mão dada, né? Digita aí, tinha uma assessora do rei que falava, não sei qual que era o rei, que sempre falava, né? Você é humano. Né? Ela era paga para ficar do lado dele, quando via que o pessoal começava a bajular, ela chegava e falava, você é um humano. Tipo, sabe? Porque a pessoa começa, te coloca no lugar, né? Eu brinco que quando às vezes muita gente começa a falar para ti que tu é o cara, daqui a pouco tu chega assim, putz, eu sou o cara, né? Tu começa a acreditar naquilo. É uma armadilha. O esporte tem muito, né? O futebol, né? É uma armadilha, a gente acaba perdendo a humildade. Né? E o segredo é a humildade. Ponto. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Não vale material de construção. Vale outras empresas que a gente já tem, não? Não. Cita elas, mas é... Nós temos empresa de painel rodoviário, Massa. Né? Publicidade rodoviária, e criamos também uma empresa que é valuation, né? Valorização de empresas, estudo, números. Uma consultoria. Uma consultoria, né?
Então... Pô, não sabia disso. As duas com o teu temos sócio mesmo? As duas com meu sócio. Que legal. Frutos da nossa Que legal. sociedade. Mas então né? dispensa isso, bota tudo isso de lado. Mercado digital. Nossa. O que hoje já existe. Mas algo diferente no digital. Entendi. Né? No Tipo digital. um marketplace diferente, alguma coisa. Exatamente. Buscar humanizado. Humanizado. Isso é difícil, É hein? o que a gente está tentando hoje. Mas existe espaço para isso. Aquele bilhetinho, né, da pessoa compra a capinha do celular e vem o bilhetinho com o teu nome, agradecendo, aquilo faz tu comprar de volta. Faz tu lembrar daquilo. Vou te dar um conselho. Sai da empresa e vai tocar essa operação. Porque o que tu é isso. Tu vai ressignificar o digital. Entendeu? Sai um pouco dessa operação que hoje te dá, né, uma alegria e começa tudo de novo no digital. Já está resolvido isso aí. Meu problema de digital é que eu tenho a ideia, eu gosto. Existem as pessoas trabalhando, a gente tem uma área hoje, marketing, tem trabalhando em cima disso. Mas o meu problema é... Eu não consigo ficar muito tempo dentro de uma sala sozinho. Eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter contatos. Uma inspiração ou um mentor. Quem Meu foi? pai. Teu pai. Meu pai. Ele teve, tu falou antes, né? Ele teve bar, teve muita experiência no varejo. Ele foi né? gerente da TV, na época, a antiga TV Barriga Verde, Jornal de Santa Catarina. Então, eu sempre digo que o meu pai, antes de falar, ele pensava. Sério? Então, eu já não consigo. Eu falo antes e penso depois. E aí se arrepende né? depois. E o meu pai já era mais sábio. Né? Então, Ele ouvia mais. Remoía aquilo antes de falar qualquer coisa. Exatamente. Então, tem sentido. eu diria que ele é falecido há 5 anos, ao mesmo tempo que eu tenho, que a gente pegou a empresa. Mas faleceu jovem, com 60 anos. Mas eu, todos os dias, quando eu preciso tomar uma decisão, eu penso como o meu pai faria. Bacana. E a minha sociedade com meu sócio também está muito certo, porque ele é muito parecido com o meu pai. Entendi. Em todas as atitudes. Que legal. E para te liberar, porque tu tá de saco cheio já de... Não, que isso, é um prazer. que... É um prazer. É um sonho sendo realizado participar com vocês. Que legal. Muito legal. O que você diria para você mesmo com 19 anos? Já tinha fugido da escola. Já. Faz tempo. Muito Faz tempo. O que tu falaria para ti com 19 anos? Hoje eu diria, em vários momentos me arrependi de não ter continuado o estudo, Mentira, não se arrependeu não, só é um pouquinho de vergonha, mas não se arrepende. Na verdade, assim, é porque com o estudo seria mais fácil. Né? Mas tu não entende que a educação é muito descolada da realidade? É muito descolado. Talvez a gente não aproveitou a oportunidade de conexão, de se conectar melhor na escola, mas, cara, é muito sinceramente, descolado. tinha coisa de frações, não sei o que, mas quando é que eu vou usar isso? Exatamente. Né? Mas tu também não sabe Claro. o que vai ser do futuro. Mas eu diria para mim, com 19 anos, que eu deveria... Hoje está tudo bem, tudo se encaixou. Mas o meu processo foi muito dolorido, da minha esposa, da minha filha, pais também, né? Foi um processo muito dolorido. Então eu acho que... Eu tenho certeza que poderia ter sido mais planejado. Mas eu também acho que talvez tivesse sido muito planejadinho e não estaria não como sairia está do hoje. jeito que foi. Né? Eu brinco, a história do jeito que foi é o que fez a história. É Exatamente. complicado entender, mas, cara, no fim, se tu não tivesse pego aquela trilha, talvez seria diferente, né? E por mais que talvez, eu escutando, né, de ti, que a tua história é meio inversa, né? Tipo, eu fui ter filho, depois fui namorar, né? Tipo, é o teu jeito, é o que tu entendeu? Tu não seria diferente, tu poderia até ser por um tempo, mas tu não é. Então, e isso cativa também. E a dificuldade, o desafio, eu adoro o desafio. Eu adoro o tipo, cara, isso não dá, é impossível, não dá. Tem que ter um jeito para dar. Vou provar o contrário, né? Isso é desafiador. Bacana demais. E essa história de, poxa, cara, coloca aí, mandasse montar um negócio só de comprar empresas com mais dificuldades e fazer uma transformação. Se quiser um sócio, aí me chama. Daí. Isso é um grande negócio. Porque tem um nome, né? Tem uma força ali. Isso é um grande negócio. Juliano, cara, obrigado demais por contar essa história super inspiradora. Olha, muito demorou tempo, tá? Sim, demorou, desenrolou quase 8 anos. A gente demorou 8 anos para estar aqui, até um pouco antes aí da quase o preço da gasolina. Maldade. Então, obrigado demais por bater um papo. Obrigado, Pancho, aí, muito poder ajudar bastante. Obrigado, Juliano. Obrigado, Rafa. Foi um prazer mesmo. Aí, Esqueçam das redes sociais. Foi um prazer aí. Quais redes sociais? Redes sociais? Correia Materiais Elétricos. Correia Materiais, o teu?
Juliano Cal. Juliano Cal, Pancho Pancho com com BR, BR, Real Rafa Silva, Marina Buchmann, Amp, Maria. Maria. Marina. Sério? Então tá, perdão. Maria, que faz aniversário no dia Quinta-feira. 17 de março. Já passou. Arroba Maria passou. Buchmann, né? Já passou. Já passou, Infelizmente já já passou, passou. já passou. Não esqueça de curtir, seguir e compartilhar. Um Abraço. abraço. Até mais.